Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Estamos iniciando mais um estudo sobre o livro de Esté e nós estamos aqui no nosso resumo do discipulado da última quarta-feira, né? Na verdade, é o penúltimo discipulado, tá certo? Abra sua Bíblia em Esté, fique com a Bíblia aberta, nós vamos ler algumas passagens bíblicas e eu preciso que você esteja atento, pois o resumo, a palavra já diz, é um resumo, né? O resumo é um resumo. E por isso não vai demorar muito e nós vamos direto ao assunto, tá certo? Vamos ler Esté capítulo 2, versículo 4. E a donzela que agradar ao rei, seja rainha em lugar de Vasti. E isso pareceu bem ao rei, e assim se fez. A última vez nós falamos que a rainha Vasti tinha recusado a ordem do rei. E por isso os direitos que ela tinha, os privilégios que ela tinha, foram retirados, infelizmente, dela. E assim os conselheiros do rei disseram: ó, é necessário que se escolha uma donzela que será rainha em ou no lugar de Vasti. E a Bíblia, como eu disse na última vez, fala que era necessário que fosse escolhido uma rainha que fosse melhor que ela, né? E é assim que Esté entra na história. Os conselheiros do rei dizem: ó, é necessário que se procurem donzelas e no meio dessas donzelas o rei escolha aquela que será a rainha, tá certo? Esté capítulo 2, versículo 8. Após se divulgar a ordem do rei e o seu édito, quando se ajuntaram muitas donzelas em Suzã, a capital, sob a custódia de Hegai, levaram também Ester ao palácio do rei. Olha que interessante, no meio daquela escolha para o rei analisar quem seria a próxima rainha, a rainha que substituiria Vasti, Esté foi escolhida. Né? Aparentemente, em um por acaso, ali no meio das donzelas, os servos do rei passam também pelo lugar que ela morava, observam ela e veem que ela era formosa e que ela se encaixaria nos padrões para talvez ser uma rainha. Tá certo? Esté capítulo 2, versículo 10. Depois que Esté foi escolhida para estar no meio das donzelas que seriam escolhidas, a Bíblia diz que Esté tinha um tio chamado Mardoqueu. E olha só o que a Bíblia diz. Esté, capítulo 2, versículo 10. Esté, porém, não tinha declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Ou seja, Mardoqueu tinha dito: Esté, não fale que nós ou que você é judia. Aqui a Bíblia não diz o motivo, né? Então nós não vamos entrar em detalhes, mas vamos continuar lendo o versículo 11 do capítulo 2. E cada dia Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como passava Esté e do que lhe sucederia, ou seja, o que estava acontecendo com Esté. O tio de Esté era um tio que se importava com ela, que mesmo agora ela estando longe, ele se importava em ver como que a sua sobrinha Esté estava passando e ele queria saber o que aconteceria com Esté.
Esté capítulo 2, versículo 12. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seus preparativos, a saber, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos de uso purificador entre as mulheres. Ou seja, para que Esté se apresentasse ao rei Assuero, ela e as outras donzelas passaram por uma preparação de 12 meses. Isso também aconteceu com Daniel, em outro sentido. A Bíblia mostra que Daniel foi preparado durante 3 anos para se apresentar perante o rei Nabucodonosor. Ele deveria saber como falar, como se expressar, deveria conhecer a ciência de Babilônia, deveria conhecer para que perante o rei ele pudesse ser a sua melhor versão, digamos assim, e ele estar preparado, porque o rei não era qualquer pessoa, o rei era o rei. E para estar perante o rei, Daniel precisava cumprir alguns protocolos, maneiras de se comportar. Assim também Esté, durante 2 meses, ela passou pelos preparativos. 6 meses, ela foi preparada com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, né? Que era para purificar a pele, tratar a pele, impregnar o aroma da mirra e das especiarias na pele, para que até mesmo o aroma que Esté deveria ter seria o aroma que o rei gostasse. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, até o perfume, entre aspas, que Esther usaria deveria ser o perfume que o rei gostava, né? E olha só que interessante, aqui nós percebemos que a preparação de Esther, muitas vezes nós dizemos assim: ah, eu estou me preparando para o trabalho, para entrar no mundo do esporte, ser profissional. Talvez você está se preparando para uma prova, se preparando para a volta do Senhor Jesus, se preparando para fazer uma obra para o Senhor Jesus. Só que nós devemos entender que preparação não adianta a gente falar assim: ah, eu estou me preparando e pronto. Não. Nós devemos analisar o que Deus deseja de nós na nossa preparação. Isso é um detalhe muito importante, porque você vê aqui que, por exemplo, Esté, ela não simplesmente ficou 7 meses se preparando com óleo de mirra e depois 5 meses com especiarias, não. Era tudo calculado. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Ou seja, depois de terem passado os 6 primeiros meses, Esté não podia dizer: ah, eu esqueci de me preparar com a mirra e agora já chegou o tempo das especiarias, o que eu vou fazer? Não. Esté deveria seguir o tempo que foi dado a ela para ela ser preparada para se apresentar ao rei. E o tempo foi 1 ano. E esse 1 ano não foi de qualquer maneira, mas foram 6 meses de um jeito e 6 meses de outro jeito. Olha só que interessante. Também na nossa vida, quando nós estamos nos preparando para alguma coisa, não adianta só se preparar em um sentido. Nós devemos nos preparar em todas as áreas, em todos os sentidos. E isso é algo que não é fácil, mas é possível. E aqui nós temos um exemplo, tá certo? Então, 6 de um lado, 6 de outro.
do outro. Isso fala também de equilíbrio. A nossa preparação deve ser com equilíbrio. Nós não podemos olhar só para um lado. Devemos olhar para todas as áreas que são necessárias para a nossa preparação. Tá certo? Esté capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Olha só que interessante. Esté achou graça aos olhos do rei, graça e favor. A beleza vinha dela, a preparação, ela precisou se dispor a ser preparada, mas a graça e o favor é aquele toque especial de Deus que fez com que com que Esté achasse graça, se destacasse, que o rei batesse o olho nela e dissesse: Esté, você será a rainha no lugar de Vasti. Olha só que interessante na nossa vida. Precisamos nos preparar, precisamos dar o nosso melhor, mas sempre nos lembrar que a graça, aquele brilho que há sobre você, aquela maneira especial de você fazer aquilo que você faz, essa graça não vem de nós, é dom de Deus. Por isso, a minha oração é que essa graça venha abundar na sua e na minha vida, de maneira especial, e nós possamos ir adiante, avançar, continuar, perseverar. E que você, assim como Esté achou graça aos olhos do rei Assuero, que você possa achar graça diante de Deus, que você possa achar graça no seu emprego, graça e favor quando você estiver fazendo qualquer coisa na obra de Deus, quando você estiver no trabalho, quando você estiver fazendo compras, quando você estiver no carro dirigindo, quando você estiver dando um passeio, quando você estiver no vestibular, no curso, fazendo alguma prova, em alguma entrevista de emprego, em alguma preparação, seja onde você estiver, que você se lembre que a graça de Deus e o favor de Deus é a razão de você se destacar. E eu profetizo na sua vida que você vai se destacar, mas faça como Esté, se prepare, se purifique, receba sobre a sua vida as especiarias do céu e deixe de lado tudo aquilo que não emite o bom aroma de Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima.